nessa imersão, normalmente eu falo que é o seguinte. A construção de um glúteo, ele não é uma coisa específica. Um exercício específico, uma estratégia específica. É o conjunto da obra, tá? Se você parar para avaliar a musculatura do glúteo, a gente tem uma quantidade de feixes para todos os lados de maneira absurda. É muito gigante. É muita coisa, mano. É muita coisa. Uhum. É como se fosse um cabo de guerra, onde eu tenho vários músculos que o tempo inteiro tentam tirar a ação do glúteo, tá? E que estão ao redor dele. E o que é que eu preciso? Eu preciso entender o que é que inibe e o que é que ativa. Eu preciso entender quais são os músculos que estão inibindo a ação do glúteo, por uma inibição, por exemplo. Se o glúteo faz extensão de quadril, eu preciso ver se os flexores do quadril não estão tendo algum grau de inibição no glúteo. Se eles não estão encurtados e tal, querendo ou não, isso pode atrapalhar. Então eu tenho que fazer uma avaliação geral disso. E, na hora de montar um treino, eu preciso trabalhar ele de maneira completa. O que é que a gente mais vê de briga por aí na internet? Tem que fazer só multiarticulares. Isolado é perda de tempo. Cara, como que você pode falar que isolado é perda de tempo se você faz rosca direta? Por que só pro glúteo é perda de tempo? Por que você faz elevação lateral? Por que você faz flexão plantar? Por que você faz rosca direta? Scott. Por que você faz pec deck? Por que você não só treina remada, supino, agachamento e terra? Por que você não só faz multiarticular? Por que só o do glúteo é inútil? É porque a galera que fala sobre multiarticular ser inútil só fala sobre o glúteo, não fala sobre o restante. Inclusive tem um treinador mega famoso por aí que faz isso e que tem vídeo dele no YouTube fazendo rosca Scott. Falei, mas isolado não era porcaria? Por que você tá fazendo? Entendeu? Então eu tenho que entender que a construção do glúteo ela é o completo, o conjunto da obra. Eu preciso trabalhar com a flexibilidade dos músculos que são antagonistas e que podem estar encurtados. Tem testes de encurtamento para poder fazer isso. Eu preciso trabalhar com uma estrutura de treinamento de glúteo que tem uma sequência lógica a ser seguida, né? Essa sequência lógica, entre aspas, fui eu que criei, eu que idealizei. Logicamente ela já existia, mas eu coloquei no papel. Eu meio que escrevi aquilo ali. Tem uma sequência lógica a ser seguida para que esse desenvolvimento do glúteo seja adequado e trabalhando aquilo que a gente falou mais cedo, né? A progressão do treinamento. A progressão das cargas, avaliar o que foi feito anteriormente, avaliar se estava num volume adequado, se estava um volume muito alto, baixar, se estava um volume muito baixo, subir e etc e tal. Então, eu preciso ter essa visão macro da coisa para que o glúteo seja bem desenvolvido. Quando eu passei um bom tempo estudando sobre isso, eu tentei buscar uma fórmula secreta. O que é que essas meninas fazem que elas têm um glúteo tão desenvolvido? E eu não encontrei nada, mano. Eu não encontrei um padrão. Eu não encontrei uma coisa específica que todas elas faziam. Sabe o que foi que eu encontrei? Que todas elas faziam tudo. Que não existia uma coisa... não, a mágica tá aqui, ó. A mágica era que elas faziam tudo. Elas faziam exercícios multiarticulares, elas faziam exercícios uniarticulares, tinha um trabalho de flexibilidade, tinha ali, às vezes, um trabalho até mesmo de avaliação de postura, para entender do posicionamento, porque querendo ou não, o glúteo ele tá ali repousando sobre a pelve. E aí, repousando, ele tá meio que preso na pelve, digamos assim, né? E se eu tenho um posicionamento da pelve diferente do normal, eu mudo o formato do glúteo. Por exemplo, meninas que têm retroversão da pelve. Sabe aquele ossinho do quadril que você bate na mesa? Sim. Coloca ele como uma referência daqui da frente. E não tem aquele buraquinho que fica em cima do cós da calça? A referência de trás, tá? Fica mais ou menos assim, nessa inclinação, e aqui tá a pelve. Ela pode se mexer para trás, para frente, para dentro e para fora, e de maneira individual. Tá? É um quebra-cabeça do caralho. Só que normalmente ela se move... Se ela não se mover de maneira bilateral, quando ela se move de maneira unilateral é pouca coisa. Não é um movimento tão brusco. Normalmente as meninas que têm uma retroversão da pelve, que seria o quê? Esse ossinho da frente tá na mesma linha do furinho aqui de trás, eu tenho um achatamento do glúteo. Porque ele vai pra dentro, mano. Aí fica aquela bundinha de gaveta, entendeu? Sim, e aí... O que é que o primeiro, quando eu vejo algum glúteo desse jeito, que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou atrás dos músculos que estão ali provavelmente encurtados, ou os músculos que estão fracos, com alguns testes, e eu começo a trabalhar nisso. E eu vou reposicionando a pelve para o lugar certo. E isso naturalmente já faz com que o glúteo tenha uma outra forma. E quando ele faz isso, eu tenho um outro ganho, não só do formato, mas também de ativação. Se você pega, por exemplo, uma corda, tá aqui uma corda, e aí você faz isso aqui, ó. Ela perde tônus, né? Aí você imagina, por exemplo, tá aqui a pelve, e o glúteo máximo tá aqui, certo? A origem dele tá aqui e a inserção dele tá aqui. E aí eu faço isso aqui, ó. Certo? Eu giro a pelve em retroversão. O que é que eu faço? Eu aproximo a origem da inserção. Perco tônus. Como que eu vou conseguir ter ativação nesse músculo, mano? Não dá. É muito pouco. Eu tenho que voltar para a posição correta. Então, na hora que eu volto para a posição correta, eu ganho forma e eu começo a, de fato, ativar o glúteo como ele tem que ser ativado. É tanto que as meninas começam a trabalhar no alongamento e chegam para mim e falam, agora eu tô começando a sentir meu glúteo no agachamento, coisa que eu nunca sentia antes.
Entendeu? Eu tô começando a de fato sair com pump no glúteo, tô começando a sair com a sensação de que eu treinei e antes eu não sentia. Porque eu simplesmente reposicionei. Então, é o geral da parada, sabe? Não tem não, isso aqui é o segredo. O segredo é você avaliar tudo. Entender tudo do que você pode mexer ali e reposicionar. Reposicionar e trabalhar dentro de uma sequência específica ali de treinamento com progressão de volume. Fez isso, mano. O que, obviamente, vão ter pessoas que mesmo fazendo tudo isso terão uma resposta menos avantajada porque é genética. Não tem como você brigar contra a sua genética. Não dá. Isso é, inclusive, uma briga que toda vez que eu falo, todo mundo vai, você tá dizendo que as pessoas não conseguem chegar no objetivo? Não. Mas você acha mesmo que você vai conseguir chegar no glúteo do Ronnie Coleman? Não vai, mano. O cara tinha uma genética pra isso. Entendeu? Não tem como. Como qualquer outro esporte. Você fala isso. Não tem como. Nem todo mundo nasceu pra ser um nadador, nem todo mundo nasceu pra ser um jogador de basquete. Exatamente. E a mesma É coisa... genética. Eu não tô falando que você nunca vai conseguir evoluir. Mas, bem provavelmente, vai ter outra pessoa que com menos esforço vai conseguir mais. É natural. E a questão da gota em si? Porque tem atleta que tem o glúteo volume, tudo tá bom, mas não marca. Pronto. Qual que é o segredo da gota? Reposicionamento da pelve. É isso. Reposicionar a pelve, você consegue ativar regiões que você, com a pelve, sem esse posicionamento correto, não conseguiria. Então não tem exercício específico para desenvolver? Tem alguns tipos de exercícios específicos. Por exemplo, eu posso estar enganado agora, porque essa porra tá no slide, eu sempre esqueço. Mas, se eu não me engano, são com exercícios com sobrecarga vertical. Que eu tenho, em miúdos, que eu tenho um torque máximo na excêntrica. Ou seja, levantamento terra, agachamento, stiff. Eu tenho um trabalho naquela região mais inferior do glúteo. Mas não são só esses, por exemplo. Sim. Elevação pélvica, eu tenho uma gigantesca ativação nas duas porções que eu digo, tipo, porção inferior do glúteo, que no caso seria do meio pro final. Né, tá aqui, imagina o glúteo aqui, a gente tem a porção caudal, que a gente chama, que é essa região mais inferior. Do meio pro final, a gente tem essa porção caudal e do meio para cima, porção superior. Na elevação pélvica, eu tenho uma ativação muito grande dessas duas regiões. No levantamento terra, eu tenho uma ativação maior da região inferior, do agachamento também, porque são exercícios que têm uma sobrecarga vertical. Então, sobrecarga aqui desce e sobe em linha reta, entendeu? Então, tem alguns exercícios que podem ajudar. Mas aí você não vai ficar fazendo só esse, mano. Você tem que fazer um mix de tudo, entendeu? Todos os treinos das minhas clientes, elas sempre têm um mix de todos esses exercícios. Tem esses aí que são uma base, né? E Isso. mais os isolados. Isso, exatamente. Por exemplo, você vai tá fazendo um treino de dorsal. Aí você vai fazer remadas, puxadas. Aí você vai lá no pull down para poder trabalhar aquela região mais inferior do dorsal, porque você dá aquela sentida maior ali e tal. É a mesma coisa, pô. É o mesmo mecanismo. Mesma lógica. Mesma lógica. E, inclusive, eu posso confirmar isso com artigos científicos. Ainda não, infelizmente, de maneira direta, mas artigos científicos de maneira indireta. Mas é lógico. Isso é lógica, cara. É porque, infelizmente, as pessoas brigam contra a lógica, sabe? Então, a internet é foda. As pessoas brigam contra a lógica. Então, tipo assim, eles tentam arranjar argumentos pra tudo pra dizer que você tá errado. E aí, hoje em dia tem saído muitas evidências sobre hipertrofia regional, por exemplo. Que ao mudar o posicionamento do membro, ou então ao mudar a mecânica do exercício, eu posso sim ter uma hipertrofia em diferentes locais. É tanto que os estudos hoje, quando eles vão medir hipertrofia, para você avaliar, um dos critérios de avaliação de qualidade do estudo é se ele avaliou um ponto específico do músculo, se ele avaliou por completo. Porque ele, tipo, como que me garante se eu comparar, por exemplo, uma rosca direta com uma rosca spider e avaliar só aqui na porção medial do bíceps, o que é que me garante que só essa região foi estimulada para ser hipertrofiada? Eu preciso avaliar 25, 50, 75, 100%. Eu preciso ter esse parâmetro completo, entendeu? Para ver o que é que realmente ativou e o que é que não ativou, o que é que hipertrofiou, o que é que não hipertrofiou. Então, esses estudos sobre hipertrofia regional, eles começaram a aparecer e isso foi começando a virar critério de qualidade para hipertrofia. Eu preciso avaliar por um todo. E com glúteo não muda. Por que que, tipo, com bíceps isso acontece, com vasto lateral isso acontece pra caralho? Que é até menor o bíceps. Né? Então, e por que que com glúteo, que tem um monte de feixe diferente, vai pra tudo que é lugar, tem um monte de função, não vai acontecer? É loucura, entendeu? Achar um negócio desse. Então, o segredo é fazer tudo, mano, é avaliar tudo. O segredo é clichêzão, eu sei, é foda, mas o segredo é que não tem segredo. Não, mas no final da conta é a verdade, né? Tá aí um teaser, galera, do que você vai encontrar nessa imersão.